Havendo o número legal de vereadores, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço ao primeiro secretário, vereador Luciano Flores, que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e logo após a ata da sessão anterior. Provérbios, capítulo 13. O filho sábio é a doutrina do pai. O que, porém, é mofador, não ouve quando é arguido. O homem será farto de bens pelo fruto da sua boca, mas a alma dos prevaricadores é cheia de iniquidade. Aquele que guarda a sua boca, guarda a sua alma, mas o que é desconsiderado, para falar sentirá males. O preguiçoso quer e não quer, mas a alma dos que trabalham engordará. O justo detestará a palavra mentirosa, mas o ímpio confunde e será confundido. A justiça guarda o caminho do inocente, mas a impiedade faz dar zancadilha ao pecador. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Capão da Canoa. Sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Presidente, vereador Valmarino Alves Machado. Secretário, vereador Luciano Flores. Ata de número 3455. Aos 30 dias do mês de setembro do ano de 2013, às 19 horas e 30 minutos, na Sala de Sessões Manuel Fernandes da Silveira da Câmara Municipal de Vereadores de Capão, foi dado início aos trabalhos da sessão ordinária, conforme dispõe o artigo 15 da Lei Orgânica Municipal. Senhor presidente e vereador Valmarino Alves Machado, ao verificar o livro de presenças, constatou que todos estavam presentes e foi aberta a sessão. O senhor secretário vereador Luciano Flores procedeu à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, logo após, a leitura da ata de folhas 34 e 54 da sessão ordinária anterior, o senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez e em votação foi aprovada por unanimidade. Expediente. Leitura do ofício 219 de 2013 e 220 de 2013, de autoria do Executivo Municipal. Leitura do pedido de indicação 013 de 2013, de autoria do vereador Valmarino Machado. Leitura dos projetos de lei 072 de 2013 e 073 de 2013. Leitura dos projetos de lei complementar 04 de 2013 e 05 de 2013. Leitura do projeto de emenda 013 de 2013. No espaço dos oradores, ao verificar o livro de inscrição, foi constatado que estavam inscritos e fizeram uso da tribuna os vereadores Flávio Lara, Luciano Flores, Zaide, Otávio Teixeira e vereador Sérgio Oliveira. O vereador Valmarino Machado fez a proposição para que o prefeito em exercício, senhor Atilar Júnior, fizesse uso da tribuna por 5 minutos. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez e em votação foi aprovado por unanimidade a proposição. O senhor vice-prefeito Atilar Júnior fez uso da tribuna. No espaço para líderes de bancada foi disponibilizado o uso da tribuna por 5 minutos. Fizeram uso da tribuna os vereadores Carlos Maia, Dilceu Lopes e vereadora Suzy Pereira. Na oportunidade, o senhor presidente Valmarino Machado, conforme o artigo 139 do regimento interno, fez a proposição para que a sessão em curso fosse prorrogada. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez e em votação foi aprovada por unanimidade. Ordem do dia. O vereador Valmarino Machado fez a proposição para que fossem lidas somente as emendas, os pareceres jurídicos e das comissões dos projetos de lei da pauta de votação. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez e em votação foi aprovada por unanimidade a proposição. Leitura do projeto de lei complementar 003 de 2013. O senhor presidente colocou em discussão, fizeram uso da tribuna os vereadores Flávio Lara, Luciano Flores, Zaide, Sérgio Oliveira, Dilceu Lopes, Otávio Teixeira e Ademar Duarte. E em votação foi aprovada por maioria, com votos contrários dos vereadores Luciano Flores, Suzy Pereira e Ademar Duarte, e com os votos favoráveis dos vereadores Zaide, Sérgio Oliveira, Dilceu Lopes, Claudete do Bonito, Otávio Teixeira, Flávio Lara e Carlos Maia. Declarando seu voto favorável, o senhor presidente. Leitura do projeto de lei 068, de 2013. O senhor presidente colocou em discussão, fizeram uso da tribuna os vereadores Flávio Lara, Luciano Flores, Otávio Teixeira, Carlos Maia e Valmarino Machado, e em votação foi rejeitado por unanimidade.
Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão na forma regimental e que, para constar, foi lavrada a presente ata. Eu, secretário, a subscrevo juntamente com o senhor presidente. Repetindo, ata de número 3455 e 3456. Está em discussão a ata da sessão anterior de número 3455 e 3456. Presidente, é só para fazer o registro de que eu vou me abster de votar em função de que não estava presente na sessão. Perfeito. Peço a palavra, Está em senhor. discussão com a palavra o vereador Luciano Flores. Seu espaço é 2 minutos para discutir atas, vereador. Pode ser daqui? Pode ser. Eu só peço que consigne a ata o ofício do meu gabinete 042 de 2013, que foi encaminhado à mesa diretora. Conforme conversamos quando o senhor agora há pouco me entregou o ofício, eu havia lhe dito que iria montar um processo e após o parecer jurídico junto a esse processo será então colocado em leitura. Continua em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordarem, permaneça como estão. Eu só gostaria de uma questão de votação. Afinal, o que o vereador colocou agora há pouco, o vereador Luciano, vai estar dentro da discussão ou não? Será incluído do que vou votar agora ou não? Eu fiquei na dúvida. Não. Ah, bom. Agora... Está em votação a ata. Com relação ao ofício que o vereador encaminhou à mesa, esse ofício eu encaminhei à secretaria para montar um processo. Após o processo, conforme o parecer jurídico, poderá ir à leitura o ofício ou não, conforme o parecer jurídico. Só peço então, presidente, que consigne na ata, então, para a secretaria, o meu da sessão passada. Eu tenho que transcrever para vocês, para constar em ata? Tá, só peço que conste, então, o meu discurso. Está em votação a ata da sessão anterior, de número 3456. Os vereadores concordarem, permaneça como estão. Conforme com os acontecimentos da sessão anterior. Está em votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Está apto com a abstenção do vereador Pedro de não se fazer presente na sessão anterior. Está aprovado. Peço ao primeiro secretário que proceda na leitura da ordem do dia. Aliás, do grande expediente. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Capão da Canoa. Edital publicado no dia... Certifico que este documento foi publicado no dia 7/10/2013. Assinatura da Secretaria, Mary Ellen. Edital de publicação e convocação para audiência pública conjunta de apresentação e discussão dos projetos de lei complementar número 004 de 2013, que insere as quadras 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,
157, 158, 159 e 160, do loteamento do Capão Novo, posto 4, no anexo 1C da Lei Complementar número 003 de 2004, bem como o projeto de Lei Complementar 005 de 2013, que insere o condomínio horizontal de lotes Costa Serena no anexo 1A da Lei Complementar número 003 de 2004. O presidente da Câmara Municipal de Capão da Canoa e o prefeito municipal, no uso das suas atribuições, em conformidade com o artigo 50 da Lei Orgânica Municipal, torna público que se encontra disponível na Câmara o projeto de lei complementar número 004 de 2013, que insere as quadras 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, do loteamento do Capão Novo, posto 4, no anexo 1C da Lei Complementar número 003 de 2004, bem como o projeto de Lei Complementar 005 de 2013, que insere o condomínio horizontal de lotes Costa Serena no anexo 1A da Lei Complementar número 003 de 2004 e convoca para audiência pública que será realizada no plenário da Câmara Municipal no dia 11 de outubro de 2013, às 16 horas. Capão da Canoa, 2 de outubro de 2013, assinam vereador Valmarino Machado, presidente da Câmara Municipal, e Otávio Teixeira, presidente da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Ambientais. Não consta a assinatura do prefeito municipal Valdomiro de Matos Novaski. Não consta. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Capão da Canoa. Documento publicado no dia 7 de outubro de 2013 pela Secretaria da Casa, secretária Mary Ellen. Edital de publicação e convocação para audiência pública conjunta de apresentação e discussão do projeto de lei complementar número 002 de 2013, que altera o anexo 3 da Lei Complementar número 003 de 2004. O presidente da Câmara Municipal de Capão da Canoa e o prefeito municipal, no uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 50 da Lei Orgânica Municipal, torna público que se encontra disponível na Câmara o projeto de lei complementar número 002 de 2013, que altera o anexo 3 da Lei Complementar 003 de 2004 e convoca para audiência pública que será realizada no plenário da Câmara Municipal no dia 11 de outubro de 2013, às 17 horas. Capão da Canoa, 7 de outubro de 2013, vereador Valmarino, presidente da Câmara, que assina também Otávio Teixeira, presidente da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Ambientais, e o prefeito Valdomiro Novaski, prefeito municipal, não assinou. Quem deu o recebido na Prefeitura Municipal, no dia 7 de 10 de 2013, foi a funcionária Márcia. Pedido de providência 089 de 2013. Autor, vereador Carlos Maia, encaminhamento ao Poder Executivo. Através da sua secretaria competente, que seja providenciada a limpeza dos cordões das calçadas da via pública na Rua Independência, lá do Mar, na Praia Guarani. Justificativa. Os terrenos baldios estão cobertos de mato. Sendo assim, este mato está tomando conta da via pública, estreitando a mesma. Animais como roedores e insetos se proliferam, causando transtorno para moradores e veranistas. Em toda a extensão da rua, a água da chuva fica empoçada, por não estar sendo feita a capina próximo aos cordões das calçadas. Na última quadra, à beira-mar, a rua está coberta de grama. Sendo assim, os carros e pedestres têm dificuldade de chegar até as dunas, pois em dias de chuva, o lodo toma conta, dificultando a passagem. Diante do exposto, requer-se com a maior brevidade possível. Sala de Sessões Manuel Fernandes da Silveira, Capão da Canoa, 3 de outubro de 2013. Vereador Carlos Maia, líder da bancada PSD. Pode seguir.
Projeto de decreto número 002 de 2013. Autoria: Comissão de Finanças e Orçamentos. Aprova as contas do município de Capão da Canoa, exercício de 2008, na forma do parecer número 15.457. A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o artigo 212 do regimento desta Câmara, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e o presidente decreta e promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam aprovados as contas do município de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul, relativo ao exercício de 2008, na forma do parecer 15.457 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa, vereador Valmarino Machado, presidente da Câmara de Vereadores. Justificativa. Considerando o parecer número 15.457 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, exarado ao processo número 002224-0200/09-9, o qual adotamos e, tendo em vista o exame realizado por esta comissão, opinamos pela aprovação das contas da Prefeitura Municipal, relativas ao exercício de 2008 e apresentamos o projeto em anexo para apreciação dos nobres colegas. Esperamos a aprovação de todos. Capão da Canoa, 23 de setembro de 2013. Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Pedro Dornelles. Secretário da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Dilceu Lopes. E relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Ademar Duarte. Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Parecer número 15.457. Serviços Municipais. Processo número 2224-02.00/09-9. Ementa. Processo de contas dos administradores do Executivo Municipal de Capão da Canoa, referente ao exercício de 2008. Falhas formais e de controle interno. Multa. Parecer favorável. O Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, reunido em sessão ordinária de 9 de junho de 2010, em cumprimento ao disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 31 da Constituição Federal e artigo 71 da Constituição Estadual, considerando o contido no processo número 2224-02.00/09-9, de contas dos administradores do Executivo Municipal de Capão da Canoa, senhores Jairo Divino Oliveira Marques e Valdomiro de Matos Novaski, referente ao exercício de 2008. Considerando o fato de o balanço geral da administração municipal e demais documentos que integram o referido processo de contas conterem tão somente falhas de natureza formal, não prejudiciais ao erário, bem como outras de controle interno, decorrentes de deficiências materiais e humanas da entidade, devidamente comprovadas nos autos, as quais, na sua globalidade, não comprometem as contas em seu conjunto, embora ensejam imposição de multa. Continuação do parecer. Número 15.457. Decide emitir a unanimidade parecer favorável à aprovação das contas dos administradores do Executivo Municipal de Capão da Canoa, correspondentes ao exercício de 2008, gestão dos senhores Jairo Divino Oliveira Marques e Valdomiro de Matos Novaski, em conformidade com o estabelecido no artigo 5º da Resolução número 414 de 1992 deste Tribunal. Encaminhar o presente parecer, bem como os autos que embasaram o exame técnico procedido à Câmara Municipal de Vereadores, para os fins de julgamento estatuído no parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição Federal. Plenário Gaspar Silveira Martins, 9 de junho de 2010.
Presidente, conselheiro João Osório Martins. Relator, conselheiro substituto Pedro Henrique Poli de Figueiredo. Conselheiro Algir Lorenzon. Conselheiro César Miola. Conselheiro Marco Peixoto. Continuação do parecer 15.457. Conselheiro Iradir Pietroski. Fui presente Daniela Toniazzi, adjunta de procurador do Ministério Público junto a este tribunal. Doutora Daniela Wen Toniazzo. Projeto de emenda número 014 de 2013. Autora, vereadora Suzy Pereira, do Partido dos Trabalhadores. Altera e acresce artigo ao projeto de lei 073 de 2013. Artigo 1º. Altera o artigo 12 do projeto de lei 073 de 2013, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 12. Fica revogado a Lei nº 372 de 89, que alterou o artigo 7º da Lei nº 247, de 2 de setembro de 1987, que institui as autoridades mirins do município. Artigo 2º. É acrescido o artigo 13 ao projeto de lei número 073 de 2013, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 13. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da vereadora Suzete Borba, 2 de outubro de 2013. Vereadora Suzete Borba, bancada do Partido dos Trabalhadores. Exposição de motivos. A presente emenda visa alterar e acrescer artigo ao projeto de lei número 073 de 2013, haja vista solicitação de revogação da Lei nº 372 de 89, que alterou o artigo 7º da Lei nº 247, de 2 de setembro de 1987, que institui as autoridades mirins do município. Faz-se necessário esta revogação, haja vista que está sendo novamente alterado o artigo 7º da Lei 247 de 87. Capão da Canoa, 2 de outubro de 2013, vereadora Suzete Borba, bancada do Partido dos Trabalhadores. Passamos agora para o espaço dos oradores. Temos apenas 2 oradores inscritos, vereador Luciano, do PT, e vereador Sérgio Oliveira, do PSB. De imediato, então, disponibilizamos para o vereador Luciano, do PT. Senhor presidente, colegas vereadores, assistência, imprensa, escrita e falada, aqui representada pela Rádio Horizonte e pelos jornais locais também. Assistência presente, líderes de partidos. Venho a essa tribuna primeiro para agradecer que depois do pedido de providências e do pedido, embora eu não tenha recebido ainda o pedido de informação que eu fiz sobre o decreto que o prefeito exarou, mas parabenizar o evento Autoridades Mirins, que aconteceu semana passada. Estive lá presente e pude observar o empenho daqueles meninos e meninas, alunos da rede de educação do município, particular, estadual e municipal, junto às suas defesas, às suas propostas, como também quero de público parabenizar aos diretores, supervisores, vice-diretores, orientadores, professores e pais daqueles alunos, que colocaram-se à disposição e representaram cada escola do nosso município. Foi um evento muito bonito, aconteceu no ginásio Otto Birling, então eu gostaria de parabenizar por terem atendido ao pedido de providências que fiz, embora esteja ainda
aguardando o decreto do prefeito, que fiz através de pedido de informação, relativas ao cumprimento da Lei 247 de 87, quanto aos procedimentos a serem adotados para cumprimento da lei. Gostaria também de dizer que recebi um ofício do prefeito municipal, direto ao meu gabinete, chamando para uma reunião dia 11 pela manhã, para a posse das autoridades mirins, aqui na Câmara de Vereadores. Não vi fundamento na lei, mas aguardemos para ver como é que vai se proceder. Gostaria também de deixar registrado que estive presente na segunda Conferência Estadual de Educação, que aconteceu em Porto Alegre, na sexta à noite, sábado o dia todo, manhã e tarde, e no domingo pela manhã, onde foram discutidos os temas relacionados à educação no Brasil, mas principalmente o que tange ao estado do Rio Grande do Sul. Lá pude ver e estarei encaminhando às escolas municipais, estaduais e particulares o documento que nós pudemos debater e, para minha alegria, algo que tinha sido comentado na conferência municipal que aconteceu na Unisc, que discuti esse documento se as nossas reivindicações não chegam a Brasília. Então eu pude constatar lá, como delegado, na conferência estadual, recepcionado pela conferência municipal, que consta nesse documento as emendas aditivas, supressivas, substitutivas, que nós deliberamos aqui na conferência municipal. Então, para que os diretores, os professores, os pais e a sociedade possam ver que chegou esse documento. E a cada eixo e a cada proposição aparecia lá os municípios que também fizeram ou alteraram essas emendas que foram discutidas em Porto Alegre e irão para Brasília para, porventura, deliberar ações junto à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, isso eu trouxe aqui para o município para dizer que vale a pena o debate, vale a pena a discussão, vale a pena a participação nessas conferências, que são espaços legítimos de construção de um Estado democrático de direito. Vereador, me permite uma parte? Não, eu ainda voltar ao tema que tu falaste antes, com relação à escolha do prefeito Mirim. Tem um projeto de lei que tramitando na casa aqui que trata sobre a questão de regulamentação da eleição, mas já saiu a eleição? É isso que eu queria dizer. Já. Saiu semana passada. Já votou o projeto de lei? Sim, mas tem uma alteração aqui para votar? Estranho, né? Eu vou lhe ajudar no que eu sei. Segundo constou, foi feita, alicerçada com base na Lei 247 de 87. Numa sessão já anterior, há 2 meses atrás, eu solicitei pedido de providências e entreguei aqui no plenário cópia dessas leis ao vice-prefeito Atilar Júnior, porque eu sabia que ele tinha sido autoridade mirim lá no passado, como também foi prefeito mirim, segundo informações que eu obtive, o Fabiano Brogni, em 1988, e também foi prefeita mirim, se eu não me engano, em 89, que foram os 2 anos que aconteceu, a Carla, eu não lembro o sobrenome dela, mas ela trabalha lá na Pinho Veículos como vendedora. É filha da Sandra, irmã do Kleber, e ela, inclusive, numa das conversas, no mês de abril, ela disse: nunca mais teve autoridade mirim, nunca mais aconteceu, eu fui prefeita mirim, o vice-prefeito hoje tinha sido também vice-prefeito mirim, e aí foi onde nasceu toda a situação. E o que eu pedi por informação, vereador Pedro Dornelles? Porque na lei vai dizer que o prefeito tem que expedir um decreto chamando estas eleições, inclusive porque é dado posse ao prefeito, ao vice-prefeito, aos vereadores mirins, aos secretários também.
E aí foi o meu pedido, mas não recebi informações ainda do meu pedido de informações. E hoje de manhã, na Comissão de Constituição e Justiça, pedi para o vereador Carlos Maia reiterar ofício ao presidente dessa casa, conforme regimento interno, para que eu recebesse as informações desses pedidos, entre outros. Gostaria de dizer que, em relação à sessão passada, no meu entendimento, quebra de decoro parlamentar do vereador Otávio Teixeira e da vereadora Claudete do Bonito em relação a mim, eu encaminhei à mesa diretora e agora mesmo o presidente disse que abriria processo dentro da casa, processo administrativo, o ofício do meu gabinete número 42 de 2013, onde eu solicito ao presidente providências deste quebra de decoro parlamentar nos termos do regimento interno e da lei orgânica do município. Gostaria de trazer também que ainda eu estou recebendo pedidos dos professores, dos pais, dos diretores, quando me encontram, relativos aos materiais das escolas, que ainda não chegaram. Eu fiz um pedido de informação solicitando o número do processo, solicitando o número do processo que está na licitação, no setor de compras do município, ainda não obtive resposta. Gostaria também de citar que a merenda escolar vem sendo diminuída a cada dia, o que tem causado também muitos questionamentos dos colegas professores, dos colegas diretores, e que numa ocasião já faltou merenda escolar, e logo foi resolvido. Então, para se ver junto ao Conselho de Alimentação Escolar, a Secretaria de Educação e a nutricionista, o porquê dessa diminuição ou de falta de gêneros alimentícios nas escolas do município. Quero trazer também, no que tange ao tema educação, que está complicado esse transporte terceirizado. Não tem monitor acompanhando o ônibus. O ônibus que hoje trafegou, mais uma vez, um ônibus precário, lotado, batia tudo, as crianças, algumas desceram antes, os professores viram aquela situação, as crianças reclamaram para as direções de escola. Quando se terceiriza um serviço, compete sim também ao poder público, ao poder executivo, fiscalizar esse serviço. Porque senão é posto uns ônibus velhos, sem segurança, sem cinto de segurança, e aí os alunos, os pais e os professores vêm reclamar para o vereador. E a gente fica sem saber o que dizer. Vai lá olhar o ônibus, verifica realmente que o ônibus é em péssimas condições, que é precário, e os pais têm razão. Então eu pediria encarecidamente a este parlamento e ao prefeito municipal, através da sua secretaria competente, que tomasse providências nesse sentido, do qual nós já tínhamos pedido anteriormente. Quero trazer também uma outra situação no que tange a área da educação, que é a questão do concurso público, minha gente. Foi feito um edital chamando esses concursados. Alguns desistiram, e as pessoas que fizeram o concurso público têm um direito líquido e certo dessa nomeação. E há uma resistência em chamar essas pessoas. Então a gente teve já, conversando com essas pessoas, pedimos que se dirigissem à Prefeitura Municipal, porque é a Secretaria de Administração, junto com o prefeito, que chama essas pessoas, e elas não estão sendo chamadas. Então eu pediria mais uma vez também a este parlamento, senhor presidente, que nos ajudasse nesta situação do encaminhamento do concurso público.
porque no lugar dessas pessoas tem contratos emergenciais e em alguns até estagiários, sem a mínima formação. Então nós já pedimos isso. Trazendo que semana passada foi o dia do vereador, eu gostaria de cumprimentar os meus colegas vereadores nesta árdua tarefa que nos foi conferida. Mas não por desconhecimento, porque alguns dos meus colegas aqui não são vereadores de primeira viagem, nem de primeiro mandato, e outros são. Mas os parabéns é dirigido ao vereador, indistintamente de primeiro, de segundo, de terceiro. E dizer que a nossa responsabilidade é muito grande, e embora algumas vezes a nossa comunidade confunda um pouco o que é o papel do vereador. O que mais me chama a atenção é que a Constituição Federal estabelece na República Federativa do Brasil 3 poderes: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Então a função do vereador de legislar e fiscalizar não é de executar. Isso é a função do prefeito, que é poder executivo. E nesta controvérsia, quando houver, cabe ao judiciário decidir. Isso a gente consegue, para a comunidade que nos escuta, e eu sei que tem uma grande audiência, presidente, a nossa sessão da Câmara, está lá em Montesquieu, 1929, num livro chamado O Espírito das Leis. E lá dá o entendimento de como é que funciona esta harmonia de poderes. Para que a comunidade leitora, que gosta de ler, eu trago como sugestão O Espírito das Leis de Montesquieu. Poder judiciário, poder executivo, poder legislativo. Mas, semana passada, a tão polêmica taxa do lixo, que a gente vem vindo, questionando, sendo questionado, abrindo esse debate, eu gostaria de dizer para quem nos ouve também, e nos assistirá depois pela filmagem, que uma das justificativas dada foi o aponte do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul ao Poder Executivo, dizendo que tinha renúncia de receita, por isso deveria cobrar a taxa de coleta de lixo. Ora um peso, ora outra medida. Se o aponte do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul há de ser cumprido, eu pergunto a este parlamento, há anos o tribunal já vem apontando a necessidade de concurso público aqui na Câmara de Vereadores. Nós integramos 51 cargos de confiança e 3 cargos de servidores concursados, se não me falha a memória. Por que que um poder é um peso e o outro poder é outra medida? Então eu me pergunto e abro esse debate com a imprensa da questão do apontamento de concurso público. Câmara Municipal de Xangri-Lá já fez concurso público. Câmara Municipal de Osório já fez concurso público. Câmara Municipal de Terra de Areia já fez concurso público. Então, eu como vereador, no exercício da minha fiscalização, se eu fiscalizo conforme adjetivo recebido de um colega deste parlamento ao cuidar da vida alheia, eu tenho que começar a cuidar da minha vida, então. E cuidando da minha vida, eu vi que tem apontamentos há mais de 10 anos solicitando concurso público. E eu vi mais, se não me falha a memória. As pessoas, senhor presidente, que fizeram o concurso lá por meados de 2001, 2002, não foram chamadas. Só alguns cargos. O vereador me permite? Pois não.
Em 2005, pelo orçamento que eu tinha disponível, eu chamei os 3 concursados que tem na casa. Perfeito. E foi só isso, presidente. Os outros que lograram aprovação no concurso público não foram chamados. E a lei, o quadro de carreira preenchido por concursados, está em vigor até hoje. Então, como é, presidente, que eu, vereador, vou cobrar do Poder Executivo que chame os concursados se nós não abrimos concurso público aqui na Câmara de Vereadores? Eu não gosto de apatear, mas só para contribuir com o seu raciocínio, vereador. Quero lhe dizer que este ano o tribunal já me mandou a sugestão para efetuar um concurso público e eu pedi para o corpo técnico da casa, através da secretaria, que me fizesse um levantamento financeiro, inclusive, de quanto custaria um concurso público, e está sendo trabalhado na casa, e não sei se eu consigo até o final do ano, dentro do meu mandato de presidente, mas está sendo trabalhado isso e com certeza não serei apontado pelo Tribunal de Contas por não ter tomado tal medida. Estou trabalhando e tenho como comprovar junto ao tribunal, inclusive, das medidas que estou tomando a respeito. Obrigado, vereador. Obrigado, senhor presidente. A comunidade que nos ouve, isto para mim é publicidade, senhor presidente. É a gente tornar a público as questões dos poderes, principalmente no que tange ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo. E eu agradeço o seu aparte e o seu esclarecimento. Mas junto nas funções do vereador, analisando a Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988, eu me deparei com a lei número 2906, de 20 de junho de 2012, que está disponível no site da Câmara de Capão da Canoa, na pesquisa das leis, que dispõe sobre o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal para a legislatura 2013-2016, e que quem assina o projeto de lei 041 de 2012 era o então presidente na legislatura de 2012. A lei número 2931, de 4 de outubro de 2012, que é do projeto de lei 039 de 2012, que dispõe sobre a fixação do subsídio do prefeito e do vice-prefeito para o quatriênio de 2013 a 2016. E também a lei 2932, de 4 de outubro de 2012, que dispõe sobre a fixação do subsídio dos secretários municipais. Quando eu fui olhar na Constituição, a partir dos cursos feitos, eu descobri que é função do Poder Legislativo, do vereador, fixar o seu subsídio, o subsídio do prefeito e do vice-prefeito e dos secretários municipais. Mas o que me chamou a atenção, colegas vereadores e senhor presidente, são os valores. Em 2009, fixada a lei, os vereadores perceberiam, pelo mandato seguinte, a lei foi de 2008, mas é de 2009 a 2012, 3.694. Isso. A lei de 2013, 6.012,70. A lei menciona que o subsídio do vereador é até 30% de um deputado estadual. Aqui eu quero abrir um parênteses que eu vou retornar nisso. Os secretários municipais, a lei de 2008, dizia que era 3.469,43, porque era 2/3 do subsídio do prefeito. A lei de 2012, essa que eu citei antes, senhor presidente, diz que é 8.016
com 93 centavos. E eu não achei o critério para um aumento de 131%. Quando que o aumento do servidor público não passa de 2,5%, 3%. O do vice-prefeito, na lei de 2008, 4.625,92, dentro desta proporcionalidade. Na lei de 2012, 8.016,93. Também não fala o critério, e houve um aumento de 73%, enquanto que o servidor público não passou da casa dos 3%. O prefeito municipal, na lei de 2008, 6.938,86 centavos. Mas, senhor presidente, uma verba de representação de 3.469,43, o que soma 10.408,31 centavos. Na lei de 2012, embora o projeto de lei 039 de 2012 solicitasse o subsídio do prefeito em R$18 mil, a lei número 2931, de 4 de outubro de 2012, estabeleceu R$14.800. Em percentual, pela remuneração, o prefeito ganhou 113% de aumento, enquanto, pelo subsídio, enquanto o servidor público não passou da casa dos 3%. Mas com a ajuda de custo, o prefeito municipal ganhou 42% de aumento. Bom, se o vereador ganhou 63%, se o secretário 131%, se o vice-prefeito 73%, e se o prefeito 113% e com a ajuda de custo 42%, eu pergunto para os senhores deste parlamento, dessa 8ª legislatura, eu fiquei apavorado, quem me assiste, na audiência pública do 2º quadrimestre, vereador. Porque ali foi dito que nós temos a mínima chance de investimentos no município. E está gravado isso. Quando o contador disse que este mês, se fosse pagar uma ordem judicial na casa de R$900 mil, vereadores, não pagaria a folha de pagamento. E a minha preocupação foi no seguinte: quando eu analisei a lei que alterou os subsídios lá de 2012, a lei dizia, pelo parecer do técnico contábil, que o impacto orçamentário se daria na casa dos 400... Desculpe. Conforme impacto orçamentário de 22 de junho de 2012 do técnico contábil, o impacto em 2013 seria de 673.990. Em 2014, 683.162. E em 2015, 724.152. Só que aqui foi considerado o impacto em cima do salário do prefeito, do subsídio, desculpa, do prefeito, de 12.025, que não foi, porque foi 14.800, do vice-prefeito e dos secretários municipais em 8.016, deste impacto aqui. E no projeto de lei dos vereadores,
não foi dado o parecer do impacto nas contas a partir de 2014. E quando eu vejo o contador vir aqui na audiência pública do segundo quadrimestre dizer tudo aquilo, me preocupa, porque houve... Vereador Luciano, uma parte, por favor. Pois não, doutor Dilceu. Para lhe auxiliar Vereador. também, eu acho que o senhor não lembrou de falar também da casa, Do que, vereador? que a casa, além de tudo esses aumentos, aumentou mais 2 vereadores. O senhor esqueceu ou omitiu? É que não está no impacto da lei, vereador, por isso que eu não disse. Mas o senhor deveria estar aqui. Além de todos esses gastos, tem mais 2 vereadores. Eu vou dizer agora em seguida. Isso. Então, Isso. por favor. O que acontece, comunidade de Capão? Aprovada a lei, nós tínhamos um prefeito, um vice-prefeito, 9 secretários nomeados, isso na gestão passada, e 9 vereadores. Quando nós acordamos em 2013, colegas vereadores, da posse do nosso diploma, nós passamos a ter um prefeito, um vice-prefeito, 10 secretários e 11 vereadores. 2 vereadores a mais. O que não estava lá no impacto orçamentário, pelo menos não recebia documentação. Segunda constatação, se nós formos transformar isso em valores, todo matemático ou técnico contábil vai ver que dobrando o salário do prefeito, em termos de remuneração, nós passamos a pagar quase 2 prefeitos. 73% a mais no vice-prefeito. 131% em cima dos secretários. Então, se nós temos 10 secretários, nós vamos ter mais de 20 sendo pagos em remuneração, se compararmos o gasto neste com o gasto na gestão anterior. E na Câmara de Vereadores, nós vamos ter mais 2 vereadores, conforme estabeleceu a nossa lei orgânica municipal, a partir da alteração da Constituição Federal. Então, eu trago isso para a imprensa, para abrir esses 2 debates. Durante a campanha do ano passado, o subsídio dos vereadores já estava em vigor, porque a lei é de 4 de junho. Mas a lei do subsídio do prefeito e do vice e a lei do subsídio dos secretários foi sancionada 4 de outubro, que eu não me recordo o dia certo da eleição. 7, obrigado. Obrigado, vereador. Hoje faz 1 ano que eu recebi a notícia que eu tinha me eleito vereador. E aí eu pergunto, senhor presidente, não foi debatido isso durante a campanha? Outra pergunta que eu me faço, quando da transição que aconteceu em novembro, dezembro, junto aos cálculos, não havia, meus colegas, condições de manter 10 secretarias. Até porque o plano de governo era diferente. E aí, para mim que sou concursado há quase 2 décadas em Capão da Canoa, e ouço de todos os prefeitos que passaram pelo comando do passo executivo, que foram meus chefes. E o prefeito Valdomiro é meu chefe. Aquela desculpa que eu estou no orçamento, não sei da onde,
que eu estou governando com pouco recurso, mas quando eu faço um segundo casamento com uma senhora e ela já tem filhos, eu não tenho como deixar os filhos dela fora, porque eu recebo pouco. E aí eu pergunto, a máquina administrativa hoje trabalha com 10 secretarias, algumas não têm recurso desde maio. Vereador, conclua, por gentileza, já estourou os seus 30 Mais um minutos. minuto. Presidente, muito obrigado. Para concluir. Estourou o orçamento em maio, inclusive o financeiro, e está sendo paga. Então, o que eu quero trazer para a população é que é mais uma taxa no bolso meu, que sou contribuinte, estou pagando o meu IPTU. E mais uma taxa. E não se abre o debate desta situação. Então eu queria pedir para a comunidade que eu estou aberto no meu gabinete, se assim Deus me permitir, para discutir, senhor presidente, a questão do concurso público, que as pessoas têm vontade e é direito, e a questão do orçamento e do financeiro desse município. Concluindo, senhor presidente, já agradecendo. Quando nós não temos materiais nas escolas, faltam medicamentos e exames no posto de saúde, tem o acréscimo de mais uma taxa agora de imposto, não dá para crucificar só o prefeito Valdomiro. Mas o que eu me abismo é que o prefeito Valdomiro não vai a público e coloca essas situações, ou o secretário da pasta competente. E lhe dizendo, senhor presidente, daí me dispensando da tribuna, eu estou indo na prefeitura municipal desde a semana passada. Hoje, fui pegar cópia da lei que institui a taxa de coleta de lixo. Ainda não foi dado publicidade. Faltam assinaturas de secretários. Mas este parlamento aprovou lá embaixo, no último parágrafo, que esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. E eu lhe digo, senhor presidente, algumas leis precisam da sua promulgação conforme lei orgânica do município, porque eu não estou tendo acesso. Vou no mural e olho, e não está lá a lei. Então, imprensa, se alguém ir lá amanhã e ganhar acesso à lei da taxa de coleta de lixo, por favor, me liguem. Eu só quero a cópia, porque ela entrará em vigor, no mínimo, amanhã, se for publicada, porque até hoje não foi publicada. Muito obrigado, senhor presidente. Do Sérgio Oliveira, 30 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e imprensa representada. Ao ouvir aqui a explanação do vereador Luciano Flores, né, e a gente ouviu atentamente, eu só gostaria que ele fizesse, né, com mais justiça a crítica, dizendo que não são todos os funcionários públicos, né, que não foram contemplados com bons aumentos. Né, então nós temos que ser justos. O fiscal de saúde, que coincidentemente é a função foi exercida durante muito tempo através do nosso ex-prefeito municipal, Amaury Germano, teve um belíssimo aumento e acredito maior do que o que receberam os vereadores dessa casa. Me parece que foi em torno de 80%. Então, quer dizer, não foram todos os funcionários que não tiveram, né, um aumento digno, que muitas vezes eu tenho dito nessa casa e comento isso aí de forma muito clara e de forma muito transparente, que o funcionário público realmente aqui em Capão da Canoa ganha um salário pouco. Todo e qualquer trabalhador
deve e merece ganhar um salário digno, que dê condições a ele de poder viver a sua vida com o mínimo de dignidade. Então, a gente analisando aí os valores que os funcionários públicos dessa casa, aliás, da prefeitura ganham, e isso eu já dizia na outra vez em que fui vereador, e eu não vou mudar o meu discurso, esta é a minha opinião de que o funcionário público realmente aqui em Capão da Canoa ganha muito pouco. Espero que o nosso prefeito municipal tenha uma preocupação com isso, possa dar aumento real. Que as contas, que a receita do nosso município melhore e que o funcionário público possa ganhar um melhor salário. A gente torce para isso. Tem uma outra questão que vem de encontro a esse sentimento de senso de justiça, que realmente são os vereadores aí responsáveis de instituir os salários dos mesmos e também do prefeito municipal. Mas essa lei, ela pode ser promulgada ou vetada pelo prefeito. E pelo conhecimento que eu tenho, não era vereador na oportunidade, me parece que ela não foi vetada pelo prefeito. Vereador Serginho, me permite? À vontade. Não, pelo presidente. contrário, essa lei foi enviada pelo prefeito. Essa lei não foi criada nesta casa. Essa lei foi aprovada aqui nesta casa. A lei veio do Executivo Municipal, aonde inclusive na época o vereador Pedro é testemunha. Tinha uma dificuldade muito grande o prefeito de conseguir contratar secretários, com os salários dos secretários que tinham, e eu mesmo dizia, jamais eu iria ser secretário, por dedicação exclusiva, a vereadora Suzy, que foi secretária, dedicação exclusiva, o salário do secretário não tinha condições. O secretário andando com seu carro e muitas vezes com o seu próprio celular. Então, o ex-prefeito, Amauri, entendeu de fazer esse reajuste, inclusive também com o salário do prefeito, e mesmo ele não sabendo quem seria o próximo prefeito ou o vice, mas pelo bom entendimento, antes das eleições ele enviou e antes das eleições foi aprovado por esta casa. Com relação também, vereador Serginho, se me permite, ao salário dos vereadores, ao subsídio dos vereadores, também ele tem que ser adequado até 30%, e já estava aprovado lá atrás, 2 anos antes, o subsídio do deputado estadual, aonde diz que o vereador Capão da Canoa pode chegar até 30%, e os vereadores vieram com aquele subsídio mais baixo, porque a lei diz que é 30% do deputado estadual, mas tem que ser para a próxima legislatura, né, vereador Carlinhos? Então, assim foi feito, e acho que muito bem redigido pelo prefeito da gestão anterior, mas a função era ajustar essas equiparações. Até entendo que hoje tem o vereador aí com salário de 6 mil bruto, né? E o secretário com 8. Até entendo que justiça, porque uma certa justiça com relação a isso, porque nós vereadores ainda conseguimos fazer nossos trabalhos particulares lá fora. O vereador Luciano é professor, o Flávio é professor, o Dilce é médico, o Zay trabalha na construção, eu trabalho na construção e assim por diante. Cada um tem suas atividades. E o secretário ele não consegue, o secretário ele é obrigado a ter dedicação exclusiva. Então, pensando assim naquela época, entendemos de aprovar e aprovamos. Eu fui um dos vereadores que votei a favor e acho que se viesse de novo, votaria novamente sem problema nenhum. Obrigado, vereador, por lhe apartear. Até falando em senso de justiça, né? E depois dessa explanação aí feita pelo presidente da casa, assim como os demais vereadores que integravam essa casa têm um conhecimento melhor a respeito disso, mas o nosso prefeito atual, em função aí das dificuldades que o município enfrenta em termos de receita, diminuiu 15% do seu salário e do vice e também dos secretários, me parece que é isso, né? 15% ele teve essa iniciativa de diminuir dos seus salários. Também ouvindo o vereador Luciano, quando ele colocou a questão aí da dificuldade na educação dos ônibus, vereador, né, a gente ouviu também aí, através do contador da prefeitura, de forma muito decepcionada, aquilo que a prefeitura hoje recebe do Fundeb, do governo federal. Pouco mais de 3 mil representando do transporte, pouco mais de 3 mil reais,
por ano, que representa R$ 180. Então a gente sabe que os encargos e as responsabilidades dos municípios são muitos e que existe uma dificuldade muito grande real de governar o município hoje, tanto que a maioria dos municípios no Brasil, né, estão entrando em concordata. E isto é uma realidade, né, que os municípios brasileiros estão enfrentando, salvo algumas exceções, exemplo do nosso município vizinho aí, o município de Osório, que goza de um bom orçamento, né, e que, evidentemente, pode oferecer melhores trabalhos para a sua comunidade. Não é o caso de Capão da Canoa. Para que o ouvinte possa entender e fazer comparação, né, há uma previsão orçamentária do município de Capão da Canoa para nós termos no próximo ano uma arrecadação de 100 milhões, enquanto que Osório está em torno de 170, 180 milhões, ou seja, são muitos milhões a mais que o nosso município vizinho tem para investir no seu município. A parte... Não, só para fazer essa questão de Osório, que a gente citou também já em outros momentos aqui, e que infelizmente para Osório, né, eles perderam uma ação para o município de Canoas com relação ao repasse dos royalties do petróleo. Então, já a partir de 2013, esse ano, eles tiveram uma redução em torno de 20 a 30 mil. Eu não sei exatamente o valor, não sei dizer nem percentual, mas é um valor significativo que o Osório perdeu em função dessa ação que o Canoas já havia movido há muito tempo e que ele recebe em função da passagem, né, pelos dutos ali. Eles perderam essa ação e eles diminuíram essa receita significativamente. E repercutido, inclusive, hoje, lá para Osório, tem repercussão séria na receita deles. Agradeço a colaboração aí do vereador Pedro Donelis. Eu sabia da perda, mas não sabia a data, o período em que isso começaria. Eu acreditava que seria através do ano de 2015, né, mas me parece que está sendo de forma imediata. Então a gente sabe que tudo na vida é movido através de dinheiro, né? Eu, com o salário de vereador, consigo fazer o que eu posso com o meu salário. Evidentemente que o Neymar, com o salário que ele ganha, ele consegue fazer muito mais. Então é assim a questão também dos municípios. Tem municípios que têm uma receita maior e outros municípios que têm uma receita menor. Tudo uma questão orçamentária, de quanto entra no município e quanto custa, né, a máquina pública para o município. Também essa participação aí, que o governo federal tem para os municípios, né, que também baixou, me parece, 20%. Então, quando o vereador Luciano faz essas questões, levanta essas questões, e de forma muito coerente e realista, viu, vereador? Não que eu esteja aqui fazendo crítica, apenas complementando que nós temos que ser mais justos quando nós fizemos esse levantamento. Assim como foi apontada a questão aí do aumento dos vereadores, temos que apontar também o aumento que foi dado lá para um segmento da classe pública aqui de Capão da Canoa, que apenas esse segmento aí que foi contemplado com esse aumento magnífico de 80%. É só uma partezinha rapidinho. Eu só fiz todo esse levantamento porque eu fui chamado a dar contas da vida alheia. Então eu me detive mais dentro do parlamento. Mas não que eu não esteja já estudando isso e vendo essas situações, porque é minha função de vereador. Mas eu acato, sim, a gente procura, mas só por isso, vereador. Muito obrigado. E quando a gente, né, tomou uma posição e com conhecimento, com responsabilidade, com maturidade de aprovar essa taxa, vereador Luciano, não foi embasado apenas pelo apontamento do Tribunal de Contas. Foi embasado essa decisão, contrariando o que disse o doutor Disseu na sessão anterior, de que isto não impacta na saúde, que não impacta nos outros setores da administração pública. Impacta sim, porque no momento em que é cobrado uma coleta, uma taxa para coleta de lixo, que é para ser direcionada de forma específica para esse serviço e para essa função, não está se tirando dinheiro de outras áreas como saúde, educação, para aplicar na coleta de lixo, para poder pagar as despesas que terá a coleta de lixo. Então, de alguma forma, essas outras áreas serão privilegiadas com isso aí.
Né? Então, é dinheiro que não será tirado para investimento em outros setores do poder público para pagar a coleta de lixo. Mas eu quero fazer uma fala, uma pena que o meu companheiro, o vereador Flávio Lara, não esteja aqui nesse momento, de dizer, vereador, da grata satisfação de nós termos promovido, nesse sábado, no Clube em Capão Novo, um encontro regional com representação estadual do partido do PSB. E com muita satisfação, vê-lo presidindo a nossa regional, a coordenadoria regional do nosso partido. E de saber que o partido do PSB, ele está num processo de crescimento, acompanhando uma tendência nacional também aqui na nossa região, e na eleição passada foi demonstrado aqui em Capão da Canoa, quando não tinha nenhuma representação, e hoje o partido do PSB está representado através de mim e do senhor, 2 vereadores para esta gestão. E também podemos fazer esse primeiro encontro aqui em Capão da Canoa, recepcionando os nossos companheiros aqui da região e recepcionando também alguns companheiros do Estado, onde estiveram autoridades de expressão nacional, como o deputado José Stedley, sabendo qual o foco e quais são as diretrizes que nós temos para o nosso partido, o que nós queremos aqui para a nossa região. E podemos noticiar naquele momento essa grande aquisição que foi a vinda da Marina Silva para o PSB, que evidentemente alavanca a candidatura do nosso líder maior nesse momento, né, o governador Eduardo Campos, que postula aí a presidência da República para a próxima eleição. De antemão, segundo alguns entendidos, já prevendo aí um grande embate, uma grande final entre a atual presidente, a presidente Dilma, com Eduardo Campos. Pelo menos essa tem sido uma projeção. Eduardo Campos, que tem uma aprovação lá no seu estado pelos seus conterrâneos de 80% no seu governo. Então essa é a grande promessa aí do PSB para as próximas eleições presidenciais. Ainda em muitas partes do Brasil ele não tem o reconhecimento, não tem a sua publicidade dos seus feitos através do seu estado, mas com essa participação aí, presidente, já encerro, da Marina Silva inserida no partido do PSB, evidentemente a alavanca e faz com que essa a discussão a respeito do seu nome, quem é Eduardo Campos, se espalhe para todo o Brasil e, evidentemente, os números na pesquisa já não serão mais os mesmos. Com certeza, ali no futuro, já serão diferentes. Muito obrigado e parabéns ao vereador Flávio Lara por ter comandado tão bem a reunião do nosso partido, essa reunião regional, e Capão da Canoa está muito bem representado aí, a nível de região, através dos seus trabalhos, da sua pessoa, da forma como você desenvolve e conduz aí o nosso partido a nível de região. Muito obrigado. Passamos de imediato ao espaço das lideranças de bancada. A palavra está à disposição. Eu vou usar a palavra. Com a palavra, o vereador Pedro Donelli, seu espaço, 5 minutos, vereador. Quero cumprimentar então aqui os colegas vereadores, cumprimentar o presidente da casa, saudar a nossa assistência. Presidente, após 5 sessões em que estive afastado, quero voltar aqui à tribuna e, em nome da liderança de bancada, eu gostaria de fazer também levantar algumas questões aqui que gostaria, inclusive, que o presidente pudesse, de alguma forma, fazer alguma intervenção. Nós temos um pedido, presidente, de informação do dia 2 de agosto, para a Secretaria, para o Governo, pedindo sobre a questão do programa das construções da Casa Moradia, das casas populares. Então, eu tenho a cópia aqui, não vou ler o teor, já foi lido, mas assim, eu não fui atendido até agora.
Então, eu gostaria que o presidente e que o líder do governo, se pudesse, fazer essa intervenção lá junto à secretaria competente para que essa informação chegasse para nós poder, enfim, instrumentalizar também as pessoas que vêm buscar essa informação. Por outro lado, presidente, eu tenho um outro pedido aqui que também é de agosto e que trata sobre a questão da folha de pagamento da Câmara. Eu não tenho essa informação. Tentei procurar, buscar, enfim, no portal Transparência e eu não encontrei até hoje. Então, eu gostaria, presidente, que fosse tomada essa providência no sentido de que a diretora da casa aqui encaminhasse para o gabinete também essa informação que julgo importante até pelos fatos que foram levantados aqui pelo vereador Luciano Flores. Então é importante que a gente tenha, enfim, todos os vereadores tenham essa informação de quanto é que se custa, quanto é que se gasta, quem são os servidores da casa. Com relação à audiência pública que tratou sobre o quadrimestre, eu não participei, mas assim, alguns dados que eu ouvi e que li aqui e que traz algumas curiosidades. Foi comentado aqui que nós tínhamos problema de arrecadação, e aí eu fui ver quanto é que a gente arrecadou. Foi arrecadado nos 8 primeiros meses, 76 milhões. Se você dividir por 8, dá 9 milhões e meio, se multiplicar por 12, vai dar os 115. Claro que pode dar um pouco menos, em função de que janeiro e fevereiro tu arrecada bem mais. Mas, enfim, a projeção daquilo que a gente tinha estimado no passado, dos 114 milhões, para mim se mantém. Então, mesmo que tenha problema de arrecadação, ele não tem demonstrado isso para nós através dos documentos que o próprio governo encaminha com relação à arrecadação. Também, analisando os números do orçamento, do quadrimestre, ainda causa preocupação a questão da folha de pagamento, porque foi gasto um valor que hoje a média dá em torno de 5 milhões e 400 nos 8 primeiros meses. Isso vai dar em torno de 65 milhões o custo. E se nós arrecadar 115, já vai passar de 60. Agora, se nós arrecadar menos de 115 e não diminuir a folha, é uma preocupação enorme, né? Porque evidentemente que o governo tem trabalhado, me parece, no sentido de diminuir para que entre no índice, mas os dados aqui não demonstram isso. Demonstram que há uma preocupação, evidentemente, no sentido de que se a receita pode diminuir, pode mesmo, não vai manter a média de 9 milhões e alguma coisa, pode passar de 100, mas não vai chegar aos 115. Então é preocupante a questão da despesa com a folha de pagamento, que a média dá em torno de 5 milhões e 400, e aí vai para 65 milhões só a despesa com o pessoal. Queria fazer esses dois registros, vereadores, porque essa semana, sexta-feira, eu escutei a entrevista na Rádio Horizonte do vice-prefeito. E me causa estranheza, no mínimo, as declarações feitas lá. Porque, vejam, em determinados momentos, quando o vice-prefeito era questionado, ele disse que ele não tinha a mesma posição do prefeito. Que ele, inclusive, que aquilo que ele pensava com relação ao problema dos quiosques era diferente daquilo que o prefeito pensava, e que se fosse ele tomar uma atitude diferente. Me surpreende, então, aí que o governo não tenha, quer dizer, que o vice-prefeito não se alinhe a uma posição de governo. Por outros momentos, ele foi taxativo em cobrar da secretária de Educação, dizendo que a secretária não estava cumprindo com aquilo que o governo determinava, chamou a atenção do vereador Pardal, dizendo que o vereador estava sendo relapso naquilo que ele estava fazendo, e do secretário da Saúde também. Inclusive falou essa questão aqui, levantou essa questão aqui, do valor que tinha arrecadado muito menos. Não arrecadamos nada menos. A arrecadação ela se mantém, pode ter diminuído, mas ela é muito, se considerar aquilo que a gente aprovou, o orçamento, ela está quase batendo. Então, assim, me surpreende, vereador Otávio, que o vice-prefeito tem essa posição, né, e que destoa, né, do governo que na verdade, para mim, é um governo. Né, quer dizer, o vice-prefeito, que na verdade só atua quando o prefeito não está, né, imita
para a população esse tipo de posição, dizendo que pode chamar a atenção do secretário, dizendo que o secretário não está fazendo corretamente como deveria de fazer. Uma chamada assim, foi dada uma chamada de atenção publicamente, né? E isso, na verdade, não deveria de me preocupar enquanto, porque não respondo aqui pelo governo, mas acho que o governo, na verdade, demonstra aí publicamente que não tem sintonia naquilo que pensa e na forma como age. Por último, eu queria deixar aqui, já que houve esses questionamentos todos com relação ao salário dos... Então, o Valmarino, o presidente, você colocasse que houve um encaminhamento para cá. Então, era interessante que a gente pudesse, né, na próxima segunda-feira, de repente, se a gente se reunir aqui de manhã, pudesse trazer todo esse material, né, porque eu não gosto também de vir aqui fazer acusações que não sejam corretas, né, mas... Se o vereador levantou todo esse, e que, na verdade, havia encaminhamento do prefeito, no sentido de que havia pedido de salário naquele valor, ou valor maior, eu confesso que eu não tenho, assim, essa informação, eu não sei se veio ou não. Então, era preciso, eu gostaria, né, que a gente pudesse aqui esclarecer para que a gente não gere aí também uma confusão, no sentido da interpretação daquilo que foi feito lá em 2012. Me permite uma parte? Pois não. Pelo levantamento que eu fiz, vereador Pedro, a iniciativa é do presidente da Câmara na legislatura. A iniciativa, junto à mesa diretora. Então não tem nada a ver o prefeito ali nessa situação. Agora, eu me somo ao seu pedido, que se tem um papel escrito ali do prefeito pedindo dinheiro, pedindo aumento de subsídio, pedindo não sei o quê, aí eu também gostaria de saber. E já gostaria, de momento, agradecer o seu retorno. O senhor é o nosso líder de bancada, bem-vindo, e senti muito a sua falta esses 30 dias. Tá bom, obrigado. Obrigado, presidente. Era isso que eu tinha para colocar. A palavra continua à disposição dos senhores líderes de bancada. Com a palavra, vereador Otávio Teixeira, seu espaço, 5 minutos pela bancada do PSDB. Senhor presidente, senhores vereadores, como diz o velho ditado, vivendo e aprendendo. Mas a gente vai aprendendo, aos poucos, conhecer algumas pessoas. Aí a pessoa que não respeita o próprio companheiro, não respeita o próprio prefeito dele, não respeita o Carlinhos, não respeita o Pedro, que era do governo, que fizeram reunião. Essa proposta veio do prefeito e foi aprovado nessa casa por unanimidade. E ninguém sabia que ia ser vereador dessa legislatura. Ninguém sabia. Aí aquela história, parece que vai abrir um processo contra mim, contra Decoro, que eu chamei ele, que eu acho que ele é fofoqueiro. Eu quero que conste teatro. Te acho um baita de um fofoqueiro. Eu te acho muito fofoqueiro. E o senhor abre o processo que quiser. Eu disse na outra sessão, e estou dizendo agora, acho. Só que falta agora o senhor querer dizer para mim o que eu tenho que achar aqui dentro da Câmara ou não. Não falta mais nada mesmo nessa casa. Não falta mais nada, Luciano. Comigo não, meu galo. Comigo é mais embaixo um pouquinho. E se está tão ruim o salário, quanto é que os vereadores ganham aqui? Nós ficamos quase 8 anos sem aumentar o salário. A nossa lei era vinculada, está aqui o Carlinhos que votou, Pedro, está aqui que votou, doutor Dilceu, está aqui que votou. Ficamos 8 anos sem reajuste. E aí a nossa lei era vinculada ao deputado. Quando o deputado aumentou, nós aumentamos aqui. Foi isso ou não foi, vereador Carlinhos? Depois de 2 anos ainda. Depois de 2 anos. E se está tão ruim o salário, por que você não devolve o seu? O aumento? O meu eu quero porque está na lei. E quando eu concorri e fui pedir o voto, esse salário estava fixado. Mas o senhor devolve o seu. Devolve dos seus assessores. Faça isto. Eu não vou fazer.
porque eu estou ganhando um salário que é fixado por lei. Mas o senhor deveria dar esse exemplo para a comunidade. Ou o senhor deve, pelo discurso que o senhor fez, o senhor vai fazer isso a partir de amanhã. Eu creio que o senhor vai fazer. Eu vou ficar lhe cobrando agora a devolução do seu salário. Os aumentos que tiveram aqui, todos foram discutidos lá naquela mesa, o Carlinho lembra, junto com o prefeito Amauri, junto com todos os vereadores. E eu não sei, eu acho que, de repente, o ex-prefeito achou que ia ganhar as eleições, eu acho que não foi por isso, porque eu acho que um secretário qualificado não vai se achar um secretário por 2.800 como estava ganhando, 3.000. E eu sempre fui favorável que o secretário seja uma pessoa que não vai largar sua atividade por 2 ou 3 mil. Foi essa a conclusão que nós chegamos, não foi, Carlinhos? E esse foi o espírito da lei que o Amauri trouxe para nós. Isso não caiu do céu para nós. Mas quem não respeita um colega de bancada, que ouviu o que teve que ouvir, de uma colega de bancada, eu fiquei simplesmente apavorado. E não me surpreende, Luciano Didi, não me surpreende. Ouvi o que a Claudete falou, e segundo ela, parece que tem mais coisas aí que ela quer mostrar aí para a comunidade. Parece que tem mais umas coisas. Eu também estou buscando umas outras coisas. O senhor gosta muito de buscar? Eu também vou buscar algumas coisas. Tem umas coisas mal explicadas lá na prefeitura, e eu não sou de estar puxando nada com gancho. Mas já vi que nós vamos ter que começar. O que fizemos aqui, fizemos as claras, tranquilo, e eu não tenho vergonha de vir aqui na tribuna e dizer, o meu salário é tanto, nós ganhamos 4.800, porque 30% já volta para o governo de cara que é imposto de renda e mais outros descontos que a gente nem fala. Então vim aqui com esse tipo de demagogia, vim aqui com esse tipo de conversa. Eu tenho a opinião que tu não respeita só os colegas. Quem não respeita os colegas, acaba não respeitando nem seus próprios filhos. Porque eu acho, podemos divergir aqui de pensamento, muitas vezes eu e o Pedro aqui, e tenho grande admiração por ti, Pedro, porque eu sei onde é que tu anda e sei o que tu defende. Isso eu digo, não digo aqui agora nesse momento publicamente, digo em qualquer lugar que eu estou. Para meus eleitores, para teus eleitores, para todo mundo, porque nós somos um conjunto da sociedade. Agora, não posso admitir o que o vereador Luciano está fazendo. Inclusive, tu não estava aqui, Pedro, com a colega dele de bancada. Foi absurdamente o que ele fez, só podia dar no que deu. Aí reclama, diz que vai abrir processo. E vou dizer mais uma vez, reiterar aqui o que eu disse. Eu lhe acho um baita de um fofoqueiro. Eu acho. E o direito de achar o senhor não vai me tirar. De jeito nenhum. A palavra continua à disposição dos senhores líderes de bancada. Peço a palavra, presidente. A palavra está com o vereador Carlos Maia, do partido do PSD. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem concedida, vereador. O senhor poderia botar em plenário para que eu possa me retirar? Eu precisava, tenho um compromisso agora e eu teria que me retirar da sessão, como não tem nada na ordem do dia, né? Tenho que botar essa apreciação no plenário. Então está em votação aí o pedido para seu afastamento do vereador Ademar, do PMDB, em função de alguns compromissos que ele tem. Está em votação. Presidente, eu não tenho nada contra essa retirada dele, só que nós temos que votar não, tem que votar a resolução aí da aprovação das contas do prefeito, de 2008. Foi lido só, né? Eu acho que... Não, foi lido, mas tem que ser votado. Ah, semana que vem? Tá bom, então. Tá, então.
Então está aprovado aí, né, o pedido, né, do vereador Ademar para que ele se afaste para compromissos futuros. Muito bem, então vamos colocar em discussão. Já estava em discussão, eu achei que tinha terminado, então vamos colocar em votação. Né, se os vereadores concordarem, permaneça como estão. Está aprovado, vereador. Vá com Deus. Senhor presidente, nobres vereadores, a nossa assistência, a imprensa. Na verdade, eu vim a essa tribuna para agradecer aos nobres colegas, à nossa comunidade, referente ao pedido que fiz semana passada, pedido de oração ao meu filho que queria fazer a cirurgia um dia depois daquela segunda-feira muito discutida aqui, pelo apoio, pelas mensagens. Também ao vereador Ademar, que fez um discurso muito bonito, que terminou emocionando a nós todos. As ligações que recebi, as postagens na rede social, a coisa era bem mais complicada do que a gente imaginou quando chegamos a Porto Alegre. Até eu cheguei a postar na rede social que a aneurisma tinha o diâmetro de uma moeda de 5 centavos, e nós ficamos sabendo que, na verdade, era do tamanho de uma moeda de R$1. E o Dr. Dirceu sabe o que é uma aneurisma. Eu não tinha a mínima noção do que era. O atendimento que teve no Moinho de Vento, graças a Deus, o meu filho tinha um plano de saúde, por ser administrador de empresa, e existe um convênio dentro da Associação dos Administradores que permitia um convênio com a Unimed. Graças a Deus, por um pequeno gesto, uma pequena atitude, vereador Lara, que muitas vezes a gente busca os nossos bens materiais, uma prestação de um carro, prestação de um terreno, e muitas vezes esquece do principal, que é a própria vida. E que bom que ele foi para esse caminho, que nos deixou muito contentes. A cirurgia foi um sucesso. O grande perigo era o horário da cirurgia, era o tempo da cirurgia, e antes, 15 dias antes, foi na época do exame. A vereadora Suzy vivia me perguntando o que eu tinha, e nada seria normal se, sabendo que tem um filho que tinha um procedimento de quase 30 dias até fazer a cirurgia. Mas o atendimento do hospital, fantástico. Nunca mais eu vou falar mal de planos de saúde que estão praticamente todos quebrados no Brasil. Porque a gente viu o que um plano de saúde cobra no hospital. Estou esperando para tirar o extrato, e talvez eu venha a essa tribuna na semana que vem, a hora que sair esse extrato, para ver o custo absurdo que o hospital cobra de um plano de saúde. Por isso, vereador Lara, por isso que a gente tem a gente é crítico muitas vezes, né? E no Moinho de Vento, o Unimed é simplesmente um SUSão. Porque o particular é muito melhor atendido ainda. E tinha preparado um ofício juntamente ao Roseno, meu assessor de gabinete. Naquele dia da votação da taxa do lixo, eu poderia ter saído tranquilo, porque estava extremamente abalado, mesmo de fato, pedindo a dispensa daquela sessão. Mas como por diversas vezes eu vim a essa tribuna e disse que um ato de omissão é um ato de covardia. Estou respondendo às pessoas que me questionam referente à taxa do lixo sem problema nenhum. Tem gente que não concorda, natural e normal. Como tem muitos que nem pensaram em votar na gente, mas concordo com a taxa. Quero dar boas-vindas ao vereador Pedro Dornelles, realmente um grande vereador, considerado por toda essa casa, dos 4 anos que se passaram e mais esse tempo que estamos aí, vereador. Mas eu não poderia deixar de fazer um pequeno relato referente ao seu discurso há pouco tempo aqui, referente à discordância do vice-prefeito com o prefeito. Isso é natural, é normal, são pessoas que pensam diferente. Na verdade, é que somos 11 vereadores e nenhum pensa igual ao outro. Mas referente à discordância, vereador, isso não é uma crítica, é só uma pequena lembrança a Vossa Excelência. O senhor também discordava do prefeito Amaury. O senhor foi o vereador que mais votou contrário ao seu próprio prefeito. Então, muitas vezes, e o senhor era líder
de bancada do PT defendendo o seu governo. Então, é natural, é normal que temos essas discordâncias. Realmente, esperamos que o vice-prefeito, que o prefeito se alinhe a essa situação. Pois não, vereador? Eu até discordava, assim, mas eu nunca chamei a atenção em público de nenhum secretário e de nenhum, inclusive nenhum vereador aqui, né? Acho que assim a gente discute. Agora eu chamar a atenção de um secretário, não sei exatamente qual é o problema que está acontecendo, mas foi isso que aconteceu, isso que me surpreendeu. Não, eu respeito a sua opinião, vereador. É só uma questão de uma pequena lembrança. E eu não vou entrar nessa ciranda de discussão que teve há pouco tempo aqui, até porque a classe política está muito desacreditada e muitas vezes sai da própria casa os comentários maus, e é por isso que as coisas vêm acontecendo. E eu jurei, quando eleito, que eu jamais gostaria que essa casa fosse um circo. E eu jamais vou ser a pessoa responsável por isso. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra está à disposição dos senhores líderes de bancada, e com a palavra o vereador Flávio Lara. Seu espaço, 5 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, quero dizer tanto ao vereador Carlos quanto ao vereador Pedro, que passaram recentemente por questões de saúde, que isso sim é a questão mais importante. É quando a gente tem saúde, quando a gente pode chegar em casa tão saudável que nem dá valor para aquele momento que a gente vive. Quando a doença chega, que a gente se percebe de quanta riqueza tinha e quanta coisa deixou de dar atenção. Mas enfim, tanto o vereador Carlos passou uma situação bem desagradável com seu filho e estimo cada vez uma recuperação melhor para que ele se recupere bem. E ao vereador Pedro, que já está bem depois da cirurgia, que volte ao bom debate, respeitoso e de qualidade. O Brasil atravessa vários caos, não é só do plano de saúde. O caos do magistério, o caos da divisão de renda, o caos de não fazer reforma agrária nesse país, o caos de não dividir renda, o caos de banqueiros cada vez mais ricos e os municípios cada vez mais pobres, os estados também. E tenho defendido aqui, várias vezes, o governo Tarso, que é do mesmo partido. Não defendido da questão ideológica, defendido da questão financeira, que está congelado. Não progride, a não ser na propaganda. O vice-prefeito Atilar, em campanha, falou claramente em todos os comícios que reativaria o prefeito, vereadores e secretários mirins. O que não dá mais é para essa demagogia de quando vê que vai acontecer, sair correndo, atirar um ofício e parece que é seu. Não dá. Esse trabalho é do vice-prefeito Atilar, e que bom que ele fez esse trabalho, que bom que ele reconheceu que foi lá do Egon, que bom que o Egon estava lá, foi um dia bonito, foi uma eleição bonita, que bom que reconheceu a história da cidade através da lei do Egon. Pode não estar justa a lei, porque o tempo passou, as coisas mudam, mas vamos ser, como fez a vereadora Suzy, pós-eleições apresentou um projeto. Se for bom, vamos votar para melhorar para a cidade. Mas no meio do caminho, no meio do caminho eu fico sabendo que vão escolher o prefeito mirim e saio correndo, faço um ofício e digo que sou eu. Isso é no mínimo deselegante. Isso é no mínimo antiético. Não faço. E acho por demais falta de respeito com o que está acontecendo. Mas quero falar. Oi? Que ficou feio o vereador Luciano fazer o que fez, de dizer que foi ele, que botar na rede social que foi ele, ficou feio. Ficou deselegante. Apresentar um pedido de providência quando na segunda-feira ia começar, fica feio. Pós não, vereadora. Pós ter acontecido, a senhora identificou alguns erros de lei e apresentou um projeto, parabéns para a senhora. Porque é isso, é construir o futuro. Não agarrar o que os outros constroem.
Isso é vazio, isso é pobreza. E isso eu repudio. Quero falar, nesse final de semana teve um encontro da juventude da Assembleia de Deus. Um maravilhoso encontro. A Igreja Assembleia de Deus da Valdomiro Cândido dos Reis, lotada, com investimento na juventude. Isso é o que devemos fazer. Investir na juventude em áreas claras e saudáveis. O PSB teve um encontro dia 5 de outubro, regional. E os deputados federais estavam vindo para cá e uns tiveram que se dirigir a Brasília, para Brasília às pressas, em função da Marina Silva. E eu fazia aqui minha avaliação da vinda da Marina Silva ao PSB, que pós-ditadura, nunca ouvi falar em um processo democrático de direito, como vivemos no Brasil, de um partido abraçar outro, acolher outro. O Partido Socialista Brasileiro abraçou a Rede de Sustentabilidade. Disse a Marina Silva, concorra a presidente, venha para o PSB. Respeitando, sabemos nós do PSB, que é um outro partido dentro do nosso, para darmos o direito a essa pessoa a concorrer, porque era um anseio do povo brasileiro. A grandiosidade do PSB, nesse momento da história brasileira, foi de altíssima relevância à democracia. E eu quero aqui registrar a minha satisfação, tanto de receber outro partido, de dar acolhida a outro partido, como a estar no Partido Socialista Brasileiro, que fez esta acolhida. Quero me reportar aqui a história de nosso município, porque nunca vi tanta demagogia e conversa fiada como foi esta semana. Porque quando vamos a Gramado, chegamos lá, vemos a cidade bonita, vemos as coisas que lá tem e queremos que as coisas aconteçam aqui. Mas não queremos ter o mesmo IPTU de lá, não queremos ter as mesmas taxas de lá, porque tem a taxa de lixo em Gramado. Nós queremos o que tem lá, mas lá tem a arrecadação. Porque ninguém faz nada sem dinheiro. Nem eu na minha casa, nem você na sua, nem o prefeito na prefeitura, nem os vereadores na Câmara. Se esse plenário é bonito, foi recursos. E a prefeitura não tem dinheiro. Ela recolhe dinheiro do contribuinte e faz do dinheiro do contribuinte as ações da prefeitura, e não o contrário. Não tem uma máquina de fazer dinheiro lá. Então, quando vamos a Gramado e nas cidades bonitas da Serra, todas têm taxa de coleta de lixo, todas têm taxa de luz, o IPTU é alto e a cidade é bela. Nós queremos isso para Capão, mas não queremos contribuir. Então, seja qual for o governo, Me permite uma parte, vereador. seja qual for o governo, que quando tem responsabilidade de transformar, tem que assumir riscos, sim, como disse o vereador Carlinhos. Tem que assumir riscos e puxar para si e dizer, olha, não é o sonho de consumo de nenhum vereador aumentar uma taxa, um IPTU ou um tributo municipal. Mas o que está inevitável tem que ser feito. Vereador. Quero, na verdade, assim, compartilhar com boa parte da tua fala com relação à questão da receita, né? Eu não tenho dúvida que o município de Capão da Canoa não pode ser comparado nem a Camboriú, né, que tem inclusive lá, a terceirização do serviço de esgoto, eles fazem. Não dá para comparar com Gramado, evidentemente, porque as receitas lá, eu não conheço o orçamento de Gramado, de Camboriú tive a oportunidade, e ele tem 3 vezes o nosso orçamento. Então, a gente tem que comparar com as realidades, e isso é verdade. Não é só Capão da Canoa que tem problema, Tramandaí também tem, Torres também tem, e o problema, basicamente, é o mesmo. Nós temos um grande fluxo de pessoas aqui, um grande custo, né, que não é culpa do cidadão, que é pobre, que vem para cá e que vem procurar emprego, que tem bastante, que tem mais filhos, que aí você gasta mais na educação, gasta mais na saúde, isso é verdade. Né. E também, com relação à taxa de lixo, eu sempre disse que é um tema importante, né, que disse inclusive para o prefeito que a gente poderia votar aqui, inclusive, a favor
se a gente obedecesse algumas coisas que para mim têm lógica. Por exemplo, nós fazer o plano de saneamento e o plano de resíduos, tinha tudo para essa taxa estar junto, né? Mas como não foi, o prefeito não quis fazer assim, mandou para cá igual, mas aí, Flávio, não se trata aqui nem de discutir a questão da taxa, porque ela é importante, deve ter alguns problemas sim, que em função da não discussão é que vai ter problema. Porque assim, a gente não sabe como é que vão cobrar no IPTU, eu vou pagar em parcela única um serviço que eu vou receber 12 meses depois. Então tem essas discussões. Agora, o problema todo foi a forma como se colocou. E eu liguei para o secretário Beto e disse, Beto, vamos fazer uma discussão diferente. A questão da noventena, se não dá para cobrar em janeiro, cobra em março. Se não dá para cobrar em janeiro, cobra em fevereiro. Mas dá para votar antes, mas se faça o rito processual correto. As minhas críticas que eu fiz nas redes sociais, em nenhum momento a gente questionou, eu questionei a forma como, a questão da taxa. Eu questionei o rito, né, que, na verdade, eu continuo achando que foi feito equivocado, porque uma taxa que tem a dimensão que tem e que repercute para todo mundo de alguma forma, é impossível que você não discuta com a sociedade. E se a gente tem um argumento aqui para dizer, não, ele é bom, nós teríamos que ter também esse argumento lá na hora de discutir com a população. Não, e a população, eu acho que ia entender melhor, né, e nós poderíamos, inclusive, redigir melhor o texto, que, a meu juízo, ficou com problema de redação e de interpretação judicial, porque assim... Só para lembrar os vereadores aí que o tempo já se esgotou. Para terminar, eu acho que ficou esse problema aí que me causa esse tipo de interpretação de que a taxa não teve a discussão que deveria ter tido junto com a população. Só para concluir, senhor presidente. Então, diante da sua fala, o senhor é a favor da taxa de coleta de lixo, tendo os trâmites que Vossa Excelência gostaria que tivesse. Já passou, mas Vossa Excelência é a favor da taxa de coleta de lixo, é isso? Se a população aprovasse, quem sou eu para dizer que não? A população, olha, vamos discutir, a população achou que é importante, o vereador ia votar, eu sou um representante da população, eu ia votar de acordo com aquilo que a população tinha achado importante. De limpeza da cidade, a população poderia dizer, não, tem que aprovar, e aí o vereador fica muito tranquilo para votar. Bom, para encerrar, senhor presidente, que eu dei uma parte bastante considerável ao vereador Pedro, gostaria de poder estender um pouco. Eu não assisti à entrevista do vice-atilar. Não me ligou pedindo que eu o defendesse, embora seja do meu partido. Mas o que sinto no governo, uma sintonia muito grande entre o Valdomiro e o Atilar. Eu sinto, e os vereadores de governo certamente fui tomado de surpresa. Acredito que não tenha sido essa a intenção do vice-Atilar, porque ele é um cara que não é do tom dele de ficar discutindo, enfim. Mas vejo uma sintonia muito grande entre os dois. Estão sempre juntos, discutem as coisas juntos. Mas eu quero só retornar à história e concluo. Quando o Ledorino Brogni foi prefeito dessa cidade, eu assistia na Câmara de Vereadores um grande debate da construção da prefeitura municipal onde é hoje, o Paço Municipal. E a grande maioria que não tinha visão de um futuro de cidade fez críticas horríveis, porque enxergava só até aqui. Não conseguia enxergar a cidade para um futuro. Fizeram críticas meses, anos. Os mesmos, passados 5 anos, silenciaram. Hoje, é uma prefeiturinha na Avenida Paraguaçu. Se tivesse feito de 7, 8 andares, tivesse assumido aquilo que ele entendia como futuro dessa cidade, talvez não tivéssemos alugado tantos prédios no entorno para dar sustentação ao governo. Perceba, como é fácil criticar quando não se tem que fazer.
Mas lá atrás, o ex-prefeito Ledorino teve a visão e a capacidade e o conhecimento de enxergar uma cidade no futuro e fez a prefeitura. Pagou caro por isso. Como talvez pague caro o Valdomiro pela taxa de lixo, como pago eu, como pagamos todos nós. Mas olhar para frente, geralmente, tira as pessoas do lugar. E isso dá um desconforto enorme. Para encerrar, senhor presidente, quero dizer da satisfação que tenho de dividir a bancada do PSB com Vossa Excelência. Temos votado juntos, temos discutido os projetos juntos, temos estado juntos numa bancada unida e forte. Trabalhar junto a Vossa Excelência nesses meses todos que temos trabalhado, tem sido de muita satisfação e de crescimento do partido. Muito obrigado. Como não temos nenhum projeto para ser votado, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão e já convidando então para a próxima no horário regimental.